Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora, né? A gente vai começar uma aula. Meu nome é Ricardo Terra e a gente vai começar uma aula hoje de autômatos, tá? Então, assim, vamos aprender um pouquinho sobre autômatos, que faz parte das linguagens regulares na hierarquia de Chomsky, tá? Que é as linguagens mais, teoricamente, mais restritas que tem. Vamos passar aqui. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que ver é que é o seguinte, um autômato finito, ele tem três tipos. Autômato finito determinístico, autômato finito não determinístico e autômato finito não determinístico com transições lambda. Lambda é nada, mas não se engane, esse nada vai complicar a vida da gente, tá? Vou resumir para vocês o que é um autômato. Até vou fazer aqui uma brincadeirinha com vocês aqui. É o seguinte, você tem bolinhas e você tem setinhas que levam uma bolinha na outra. Se você tem uma bolinha aqui, lendo A, ao você consumir Azinho, você vai para uma outra bolinha. Teoricamente, o que significa ser determinístico ou não determinístico? Significa que nesse autômato, vamos supor que ele seja determinístico, porque dessa bolinha para essa, eu leio o A e já vou. Se por acaso eu tiver uma bolinha, se você ler Azinho, você vai para uma outra bolinha. E se você ler um outro Azinho, você vai para uma outra bolinha. Ou seja, tem um não determinismo. Significa que eu estou aqui lendo A, eu posso tanto ir para cá como ir para cá. São decisões que a gente toma na vida. Entendeu? E as transições lambda, basicamente, se você encontrar uma seta com lambda em cima dela. O que significa isso? Significa que dessa bolinha para essa bolinha, eu consigo, lendo lambda, teletransportar, que nem o Goku, quando vai tum, ele vem daqui para lá, sem consumir nada na palavra. Se isso ainda não faz sentido para vocês do consumo da palavra, daqui a pouco vai fazer, tá? E vocês vão adorar essa explicação minha, principalmente a parte do Goku, tá? E o que é o autômato? Qual que é o objetivo do autômato? Vou tentar só mover isso aqui para baixo um pouquinho, conseguir, tá? Qual é o objetivo do autômato? É verificar se uma palavra, ela satisfaz condições. Isto é, se ela pertence ou não à linguagem. Basicamente é isso. E o que significa pertencer à linguagem? Você pega uma palavra, imaginar que seja ABA. Aí você tem um começo. Opa, você tem um comecinho aqui, ó. Você tem esse aqui chama estado inicial. Você começando lendo ABA, você põe aqui A, depois você vem B, depois você vem A. Ou seja, Opa, aqui é um B, tá, gente? É porque realmente... ABA, ou seja, eu comecei, li o Azinho, Bzinho, Azinho, aba. Tá? Mas não é aba com dois Bs, não, que não é a banda, não, é ABA. Então, nesse ABA, você consumiu isso, você parou nessa bolinha, eu falo, não aceita. Ué, por que não aceita? Porque aceitaria se fosse assim, ó, a bolinha. Opa, não ficou bom, mas uma bolinha dentro da outra significa estado final. Então, a palavra é válida quando você para em um estado final. E você consome a palavra e para num estado normal, ela é dita ser inválida, tá? E aí o mais interessante desse autômato é o seguinte, independente de qual autômato, se é determinístico, não determinístico, lambda. A linguagem regular, isso aqui, pessoal, não é erro não. Isso aqui é se e somente se existe um autômato finito que reconhece a linguagem. Ou seja, se você conseguir criar um autômato finito para uma linguagem, essa linguagem é regular. Se a linguagem é regular, você consegue criar um autômato finito para essa linguagem. Se você não conhece, se você não consegue, então a gente vai estudar um pouquinho aqui e você vai conseguir depois. Tá bom? Vamos continuar aqui. Opa. A gente tem aqui, peraí, deixa eu ver. Isso mesmo. É porque ele cria uma layer. Tá? Eu estou aprendendo isso aqui ainda. Mas vamos lá. Quando você agora, vamos entrar com autômatos finitos determinísticos. Nosso objetivo agora é trabalhar com autômato finito determinístico, tá? Então, é o mais simples. Sempre, vocês vão aprender, sempre os autômatos eles são uma quíntupla. Então aqui, ó, são quíntupla. O que significa essa quíntupla? Tá? Isso é muito importante, você já coloca isso em mente, porque assim, embora o autômato seja uma quíntupla, a gente vai ter um autômato com pilha, que é uma sextupla, depois a gente vai ter o autômato linearmente limitado, que é uma octupla, e assim a gente vai. Tá? Então o que acontece? É uma quíntupla que tem 5 coisas. Quíntupla, e aqui tem 5 elementos. O primeiro elemento é o conjunto finito de estados. Estados são bolinhas, tá? Normalmente uma bolinha ela recebe o nome Q1, Q2, Q3. Normalmente aqui o Q0
é aquela bolinha que você vai conjugar o estado inicial. Então, o que é o Q0 lá? O estado Q0, ele pertence ao conjunto de estados. Então, você tem que definir qual que é o estado inicial do seu autômato. Depois, nós temos o quê? O alfabeto. O alfabeto é o que você tecla, o seu teclado. Então, as letrinhas. A gente tem o Azinho, o Bzinho. Por exemplo, é um alfabeto composto de A e B. Azinho e Bzinho. Nós temos, eu vou pular essa função de transição, mas nós temos o quê? Um conjunto de estados finais. Lembra aqueles estados finais? Eles, logicamente, é um conjunto, é um conjunto que está contido em quê? Ou seja, pode ser todos os estados. Então, se você tiver um autômato assim, ó, todos os estados são finais. Você pode ter isso. Você pode ter inúmeros estados finais. Mas, por quê? Como é pertence aqui, apenas um estado inicial. E você pode ter inúmeros estados finais. Tá joia? Então, assim, isso é muito importante. Tá? E o que significa isso aqui? Isso aqui é a função de transição determinística. Isso é assim, dado um estado e uma letrinha, eu vou para um outro estado. Essa função, por definição, ela é total. E a gente já viu o que é função total nas aulas de revisão. Tá? Uma função total é aquela, nesse caso aqui, é aquela que, vou até criar um novo estado aqui, que é o seguinte, vamos imaginar que o alfabeto seja A e B, e nós temos dois estados. O que significa a função ser total? Aqui, na função total, eu tenho Q0 e Q1. E o alfabeto meu é Azinho e Bzinho. O que significa isso? Vou voltar aqui. Eu tenho dado um estado e um símbolozinho do alfabeto, eu vou para um outro estado. Como ela é completa, isso significa que eu tenho dois estados e eu tenho duas letrinhas, significa que todo estado tem que ter setinha com essas letrinhas. Então, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, eu faço o Q0, opa, tem um falhado aqui. Eu faço o Q0, um loop de A nele. Aí eu faço, por exemplo, lendo B, vindo para cá. Aí eu pergunto, isso aqui é um completo? Olha, Q0 tem transição para lendo A e lendo B. E o que é o Q1? O Q1 não está lendo A nem B, então não pode ser uma função total. A função total eu tenho que ter assim, se por um acaso aqui eu ler A, eu volto. E aí é uma função total? Não é uma função total. Mas por exemplo, e se eu colocar um aqui, ó? Então se eu colocar um Bzinho aqui, aí fica legal. Entendeu? Por quê? Porque aqui nessa bolinha eu leio A e B, e nessa bolinha eu leio A e B. E o que é uma função? A função de transição determinística, o que é? Dado um estado e um símbolo do alfabeto, vai me entregar o quê? Um outro estado. O que significa isso? Se eu tiver a função de transição determinística de Q0 lendo Azinho, para onde que eu vou? Q0 lendo Azinho? Para o próprio Azinho. Q0. Nossa, e se for, por exemplo, tração determinística do Q1 lendo Azinho? Aí já é completamente diferente. O que é isso? Q1 lendo Azinho vai para o Q0 também. Isso é uma função de transição. Essa função de transição, normalmente a gente conhece muito uma tabela de transição. O que é uma tabela de transição? Tabela de transição é isso aqui, ó. Você tem aqui, aqui a gente tem a letrinha A e a letrinha B. E nós temos aqui os estados, Q0, Q1. E o que basicamente a gente faz? Olha que interessante. Q0 lendo A está indo para onde? Para o próprio Q0. A gente escreve Q0 aqui. Q0 lendo B está indo para onde? Para Q1. A gente escreve Q1 aqui. Q1 aqui. Q1 lendo A está indo para Q0. Então, Q1 lendo A está indo para Q0. E Q1 lendo B continua no próprio Q1. Aí a gente até faz uma brincadeirinha aqui, que quando eu vou ensinar para vocês, tá? Isso aqui a gente coloca aqui, que a gente é uma função de transição determinística, tá? Essa é uma tabela de transição. E a gente brinca aí do seguinte, o Q0 não é inicial, então a gente faz um desenho assim, ó, nele, ó, para mostrar que esse Q0 é inicial. E o Q1 não é final, aí a gente faz um desenho assim, ó. Falando que esse cara é final. Isso aqui é idêntico, é igual a isso aqui. Ficou ótimo, hein? Ficou ótima a precisão que eu fiz aqui, entendeu? Então, ó, isso, agora, olha. Então, o que acontece? Esse aqui é idêntico a isso aqui. Tá joia? Então, isso é bem interessante a gente ter essa noção, porque a gente vai precisar disso daqui a pouco, tá? E voltando aqui, vamos continuar aqui, e aí tem uma precisão, falando que qualquer palavra pertencente ao alfabeto asterisco, ou seja, uma palavra, quando é alfabeto asterisco é palavra, se fosse um nome a gente usa símbolozinhos, né?
um Azinho, um Bzinho, aí pertence só ao alfabeto. A gente tiraria esse asterisco aqui. Mas ela é aceita, opa, mais um deslize aqui. Ela é aceita por um autômato definido determinístico quando nós partimos do estado inicial e forem lidos todos os símbolos da palavra e efetuadas correspondentes transições. De modo que ao ler o último símbolo, o AFD para em estado final. Então, só para mostrar o que ele quis dizer, é o seguinte, ó, como é que é o funcionamento dele. Entendeu? Se você tiver aqui uma palavra, por exemplo, vou criar uma palavra BABB. Então, olha aqui, ó. Ó, vou colocar aqui BABB. O que significa isso? Se eu tô aqui a zero, partindo do estado inicial, eu vou consumir isso, ó. B, aí depois eu venho A, depois eu venho B, depois eu leio outro B. Parei em estado final? Parei. Então, isso aqui pertence à linguagem. Tá? Basicamente é isso. A gente tem uma notação mais formal. Eu vou me tirar aqui. Uau! Subir na vida. Aí o que acontece? A gente tem uma outra sintaxe aqui que é o seguinte. Você tem uma OFD. E o que é a linguagem? A linguagem, como eu falei para vocês, é um conjunto de palavras. Simplesmente um conjunto de palavras. Então, a linguagem aceita por uma OFD é o conjunto de toda palavra pertencente a sigma asterisco, ou seja, tudo que é aquilo que eu consigo fazer com o tecladinho, tal que Q0, lendo essa palavra, vai chegar no estado final. O que é isso? É a função de transição estendida. Basicamente, ela é a mesma coisa dessa função, só que em vez dela receber um símbolo, ela recebe uma palavra inteira. Isso é bem interessante. Isso aqui daqui a pouco eu vou explicar para vocês, tá? Eu não vou explicar agora, não. Vou falar um pouquinho mais de autômato, a gente brincar um pouquinho mais e depois a gente continua, tá? Ó, vou passar aqui para frente, não tô dando uma dificuldade aqui. Aí o que acontece? Vou voltar para cá. Voltei. Entendeu? O que significa isso? Só para mostrar para vocês uma notação. Se por um acaso eu fizesse função de transição estendida a partir de Q0, eu ler, por exemplo, BABB, isso aqui vai me retornar o quê? De Q0 lendo BABB, eu vou chegar aonde? Q0 lendo BABB. Aí vai ser BABB em Q1. E essa função estendida é uma função. Então você pode usar ela do jeito que você quiser. Você pode chegar e falar assim, partindo de Q1 e ler, por exemplo, AAA, para onde que eu chego? Isso aqui não faz sentido nenhum, mas Q1 lendo AAA, eu vou para Q0. Então eu escrevo aqui Q0. Tranquilo, galera? Então isso aí é o que é início nosso. Então vamos criar um autômato que presta. Vamos criar um autômato que presta aqui. Vamos fazer alguma coisa interessante. A gente quer o quê? Palavras sobre AB que comecem e terminem com A e possuam pelo menos um B. Então, antes de mostrar o resultado aqui, eu vou fazer. Olha como é que é a linha de raciocínio na hora de fazer isso. Tá? Eu tenho aqui, eu vou criar o Q0. Aí, ó. Eu não vou começar a escrever dentro aqui, não, vai ficar tipo. Não, eu vou escrever sim, para deixar. Em Q0, eu tenho que começar com A. Então, qual que é a primeira coisa que Q0 tem que fazer? Q0 tem que começar com A para ir para um outro estado. Ou seja, o único caminho que eu tenho de Q0 para ir para frente é ler no A. Aí, o que é o mais interessante? Eu tenho que começar e terminar com A. Então, assim, vamos imaginar que eu tenho o estado final aqui, ó. Que é F, de estado final. Aí ele tem duas letrinhas. Então, para chegar no estado final, eu tenho que ler o quê? Um B. Não sei da onde. Não sei da onde que vai chegar esse cara aqui. Mas eu tenho que ler um B. Tá? E o que acontece? Então, começa com A, tem que ter pelo menos um B. Então, o que acontece? Se eu começo com A e eu leio mais A, eu não subo na vida. Eu continuo aqui no A. E aí, o que acontece? Se em algum momento eu leio um B, poxa, aí eu li um B. O que significa ler um B? Pô, significa que eu vou para um outro estado. Q2, por exemplo. Por quê? Porque, observe, o Q0 é o estado assim, nada, é inicial. No momento que eu leio um A, eu vou para uma outra bolinha. A bolinha significa alguma coisa. Essa bolinha aqui, 1, significa o seguinte. Começou com A. Essa é o Q1. Aí eu fico lendo A. Não muda, porque eu tenho que começar com A. E tipo, ler A para mim não interfere em nada. Mas no momento que eu leio um B, ou quando eu leio um B, eu mudei, eu fui pro Q2. O que é o Q2? O Q2 é começou com A, então é o quê? Começou com A, eu vou fingir que tá aqui, ó. Mas o quê? Tem B.
Tem B. Pronto, eu comecei com A e agora eu tenho B. Poxa, aí ficou bom o Paranauê. Aí o que acontece? Depois que a gente faz isso, o que mais que eu vou fazer? Aí que entra. Poxa, se Q2 eu ler A, não me interfere em nada. Mas se em Q2 eu ler um B, eu posso terminar. Então começa com A. Não, desculpa, não é B não, gente. Aí isso que vai, hein? Aula real é isso aí. Aqui não é B. Aqui termina com A. De vez em quando a gente erra, nossa, beleza. É bom que a gente vê que a vida é assim, cheia de erros de vez em quando. É bom que esse aqui deu pra corrigir. Então o que acontece? Fiz tudo errado então aqui, né? Porque aqui também não pode ler A, não. Vamos recomeçar esse esquema aqui então. Aí, ó, começa com A, tá? Deixa eu só fazer um negócio pronto. Comecei com A. Aí eu leio tantos A's que eu quero, leio um B. Depois que eu leio um B, o que significa? Se eu leio mais B, não altera nada, porque isso já significa que comecei com A e eu tenho B's. O mais interessante agora é você falar o seguinte, pode terminar com A. Aí eu leio um A, eu posso terminar. Mas se depois que eu cheguei aqui eu leio mais um A, poxa, se termina com A e eu leio mais um A, tá terminando com A ainda, então tá beleza. Mas se eu leio um B, aí não deu não. Aí eu venho pra cá. Aí leio B, não posso terminar. Então, basicamente, esse é um autômato. Só que eu pergunto, esse autômato é completo? Vocês acham que esse autômato é completo? Vocês dê pausa aí, se vocês quiserem pensar. Por que esse autômato é completo? O autômato completo é que toda bolinha tem setinha para todos os elementos do alfabeto. Aí eu pergunto aqui, QF tem setinha para A e B? Tem. Q2 tem setinha para A e B? Tem. Q1 tem setinha para A e B? Tem. Q0 tem setinha para A e B? Não tem. E essa é a solução desse exercício. Ó. Agora, bonitinho. Lembra que eu falei para vocês que esse desenho aqui, olha lá, ó, começou com A, aí eu leio quantos A's quiser. Eu estou no estado que eu comecei com A, não altera em nada. Quando eu leio um B, eu comecei com A e já tenho um B. Aí eu chego num estado que é o quê? Se eu leio um A, eu posso terminar. Aí eu posso ler quantos A's quiser. Mas se eu ler um B, eu volto, eu não posso terminar. Olha, eu vou terminar aqui, isso aqui é o estado final. E aí eu fico lendo B. Então, se eu, por exemplo, pegar uma palavra, por exemplo, vamos pegar uma palavra aqui, ó. AB. Vai ser aceita? Não sei. Aí a gente vem aqui e fala, Q0 lendo A, passou para cá, depois eu leio um B, depois eu leio mais um A, depois eu leio mais um B. Esse estado é final? Não aceita. Isso significa o quê? Que aquela função de transição estendida, determinística, de Q0 lendo AB, vai retornar o quê? Q2. Q2 não pertence ao conjunto de estados finais. Tá? Então, basicamente é isso que eu queria falar para vocês aqui. Então a gente tem uma função de transição, isso aqui é a tabela de transição, que basicamente é esse desenho em outra forma. Olha lá, eu estou em Q0 lendo A, vou para Q1. Estou em Q0 lendo B, indefinido. Quando eu tenho isso aqui, galera, quando eu tenho uma indefinição, significa que, para mim, que a função de transição, essa aqui, ela é parcial, ela não é total. Quando isso acontece, isso implica no autômato ser chamado de incompleto. Tá? O que é um autômato incompleto? Ele pode travar. O autômato completo ele pode travar. Por exemplo, se eu pedir para você chegar para mim e ler a palavra B, ela é aceita? Você sequer consegue verificar, porque você não consegue ler o primeiro B. E você trava. Quando trava, vou dar uma dica para você, significa que rejeita. Mas é uma definição meio que eu travou. Aí quando trava, rejeita. Entendeu? Vamos lá. Esse aqui a gente já falou. Já temos aqui, a gente foi meio oráculo, já falei isso aqui. Tá? E aí a gente tem uns exercícios de fixação. Poxa, exercício é bom demais. Vou deixar vocês fazerem esse exercício. Então assim, vocês estão fazendo agora. Então, se vocês quiserem fazer, vocês deem pause e tenta fazer 1, 2 e 3. Eu vou fazer os 3 agora. Tá joia? Olha como é que funciona. Ó. Palavra sobre AB que contém AA ou BB. Então significa o seguinte, quando eu uso o ou, não é um ou exclusivo, não. Normalmente quando a gente fala assim, ou significa, pode ter AA e pode ter BB. Pode ter AA, BB é uma palavra válida. Tá? Então só vou explicar para vocês. Então aqui, considerando a número 1, vou fazer o exercício do número 1, tem que conter AA ou BB. Então basicamente é todos determinísticos. Então o que acontece? Significa que se eu leio, olha como é que eu faço o desenho. Eu estou no estado Q0. Estado Q0 significa que eu não tenho absolutamente nada.
Mas se eu leio um A nesse estado que é zero, eu chego num estado que eu vou chamar de Azinho. Eu tenho um A. Concorda comigo que nesse estado de Azinho, se eu ler mais um Azinho, eu vou para o estado Azinho, Azinho? Ou seja, eu contenho A. Então significa que esse cara para mim é final. Isso é o mesmo caminho para o B. Se aqui eu leio B, eu venho para um estado aqui que é o Bzinho. Bzinho falta alguma coisa. Aqui é Azinho falta alguma coisa. Quando eu leio mais um Bzinho, eu vou para esse estado final. Ó. Eu já conquistei o que eu quero. Então é A ou o BB. Escrevi bem pequenininho aqui. Então esse estado já é final. Ótimo! Depois que eu tiver um A ou tiver um BB, eu posso ter o quê? O que eu quiser. A e B. Quantos quiser. Pode repetir o que você quiser. O importante para mim é o seguinte. Ele não é completo. A gente tem que fazer completo. Tá? O que significa ter que fazer completo? Esse estado que é zero, essa setinha A e B. Esse estado A e BB, a gente fez A e B. Só que esse cara, só fizemos só o A. E nesse caso, a gente só fez o B. Quando eu leio um A e depois leio um B, para onde que eu vou? Muita pessoa volta para cá. Mas não é voltar para cá. Porque você tem que ler dois B seguidos. Então você concorda comigo que se eu ler um B, eu tenho que vir para cá? Por quê? Porque se eu li um A e depois li um B, B, eu já posso terminar, porque eu já tenho BB. A mesma coisa aqui. Se eu leio um B, eu venho para o estado B. Aí se depois eu leio mais um B, não, mas se eu leio um A, eu estou no estado que eu tenho um A. Então eu venho para cá. Então aí aqui é um autômato completo que resolve a 1. Tranquilo? A segunda, olha lá que massa. A segunda, opa, deu uma... Às vezes quando eu brigo aqui com o tecladinho, então beleza, então. Aí o que acontece? Na segunda, eu quero palavras sobre AB que contenham A. Ou seja, tem que ter 3 A seguidos. Então como é que eu faço isso? Basicamente, é uma das palavras que B pra mim não importa, aquilo que é zero. B pra mim eu tô nem aí. B pode fazer o que quiser, não contém A, mas B pra mim não importa. Mas eu tenho que, pra eu aceitar, eu tenho que ler um A, depois ler mais um A e depois ler mais um A. Aí eu aceito. Ótimo, parece assim, perfeito. Eu tenho que conter a A. No momento que eu tenho aí eu cheguei no estado que eu contenho a A, eu posso fazer o que eu quiser. Mas, porém, todavia, entretanto, o que acontece? Se eu leio um A e aqui não leio mais um A, eu leio um B, o que acontece? Aí eu volto aqui. E se eu li um A, depois li mais um A, e no terceiro eu leio mais um B, eu volto lá no início. Mas a grande vantagem é que se eu ler 3 As, eu posso fazer o que quiser, porque eu tenho que conter 3 As, não é terminar com 3 As. Se fosse terminar com 3 As, eu tinha que voltar de novo aqui, porque não seria legal, tá bom? Então aqui a gente tem o quê? Completo, porque Q0 lê A e B, esse cara lê A e B, que eu vou chamar de Q1 aqui, ó. Q1 lê A e B, esse cara aqui que eu chamo de Q2, ele também lê A e B, e esse último aqui, que é o Q3 ou QF, que depende do jeito que você quiser, ele também lê A e B. Belezinha? Ótimo, ótimo. Então terminamos o 2. Agora, para mim, a gente vai fazer o 3. Oxi, esse 3 é legal demais. O que significa isso? São palavras sobre AB, tá? São palavras sobre AB com número par de A e ímpar de B. Gente. Agora eu vou fazer o seguinte, como é que funciona isso aqui? Eu vou ter que fazer o seguinte, eu tenho que ter um número par de A e ímpar de B. Então, o mais importante para a gente é nós pensarmos o quê? Em estados. Quando você tem duas letrinhas, A e B, e você tem par e ímpar, o que significa? Você pode ter par de A e par de B, você pode ter par de A e ímpar de B. Você pode ter ímpar de A e par de B, e ímpar de A e ímpar de B. Então, são 4 estados. Dependendo do que você lê, você começa. Por exemplo, na nossa disciplina aqui, a gente considera 0 par. Então, basicamente, quando você entra, você tem o par de A e você tem ímpar. Oxi, olha eu falando besteira aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui. Quando você inicializa, você tem 0 dos dois. Então você tem praticamente par de A e par de B. Tá? Só que você vai ter mais estados, você tem mais um monte aqui, ó. Mais 4 estados. Tá? Você tem o par de A e par de B, como você também tem o par de A e o quê? Ímpar de B, tá? Do mesmo jeito que você tem o ímpar de A e o ímpar
de B. Como você também tem aqui, o último nosso, que é o quê? Ímpar de A e par de B. É isso mesmo? Eu tenho ímpar nos dois, eu tenho par de A, par de B, par de A e ímpar de B, e eu tenho ímpar de A e par de B, tá? Ficou horrível esse escrito aqui, eu me recuso, eu vou perder um tempo aqui, eu vou melhorar esses desenhos meus. Como que eu melhoro isso aí? Eu melhoro isso aqui fazendo uma coisa muito interessante. Eu vou abreviar, vou aumentar as bolinhas, tá? Vai ser difícil a gente fazer o negócio. Mas aqui vai ser, começa com PA, PB. Pronto, par de A e par de B. E aqui tem par de A e ímpar de B. E B, ímpar de B. E a gente tem aqui o ímpar de A e o ímpar de B. E nós temos aqui o ímpar de A e o ímpar de A e o par de B. Então, basicamente, a gente tem todos, ó. O ímpar de A a gente tem ímpar de B e par de B, e no par de A a gente tem par de B e ímpar de B. Aí, basicamente, a gente pensa, nós temos par de A e temos par de B. E nós lemos um A. Se tinha número par de A e eu leio um A, ele vai virar o quê? Ímpar. Ímpar de A e par de B, porque eu não mexi no B. Mas então, se eu tenho ímpar de A e par de B e leio um A, eu volto para par de A e par de B. E aqui, li um A. E nessa setinha, se eu ler um B? Se eu ler um B, eu continuo par de A, só que eu sou ímpar de B agora. Se eu sou par de A e ímpar de B, e eu leio mais um B, eu volto a ser o quê? Par de A e par de A e par de B. E a mesma coisa acontece quando eu tenho aqui, ó, eu sou ímpar de A e par de B. Se eu leio aqui um Bzinho, o que acontece? Eu sou ímpar de A e par de B. Aí vai ficar ímpar de A, aqui é ímpar, tá? Ímpar de A e ímpar de B. E se eu, ímpar de A e ímpar de B, leio um B, eu continuo sendo ímpar de A, mas eu passo para par de B. E o que acontece aqui? Se eu sou par de A e leio um A, eu vou para ímpar de A. E mantenho o ímpar de B. Olha lá, ímpar de B. E se eu sou ímpar de B e ímpar de A e leio um A, o que acontece? Eu virei par de A e ímpar de B. Beleza? Então, com isso, eu meio que fiz todas as transições entre os estados. Só que, o que eu quero? Eu quero par de A e ímpar de B. Então, aqui, ó, par de A e ímpar de B, esse aqui, eu vou tornar esse carinha aqui final. Esse cara é final. Então, ó, observe aqui, por exemplo, se eu pegar uma palavra, por exemplo, B, B, A, B. Comecei aqui, o que eu vou fazer? B, aí o que significa isso? Eu virei ímpar de B. Aí eu leio mais um B, virei par de B. Aí eu leio um A, eu vou fazer o quê? Eu sou ímpar de A e par de B. E depois, se eu leio um B, eu sou o quê? Ímpar de A e ímpar de B. Parei aqui, não aceito. Isso não pertence à linguagem. Por quê? Porque embora eu não tenho, embora eu tenha número ímpar de B, eu não tenho número par de A. Se aqui onde eu parei de ler isso mais um A, eu aceitaria, mas não aceito. Então acabou. Vou dar uma pausa aqui agora, tá? Vou tentar dar uma pausa nesse vídeo e já já eu volto. Pessoal, voltei, só fui lá pentear o cabelo, tá? Então vamos voltar aqui com a segunda parte. Então, a gente voltou aqui só conversando com vocês um pouquinho, a gente tem aquela questão da função de transição, né? Então, retomando os exercícios, agora é só uma coisa nova aqui que nós vamos ver aqui, mas é sobre o autômato. O autômato, inclusive, a gente já aprendeu, só que a gente precisa aprender alguns conceitos aqui. Essa função de transição, observa que ela não é estendida, ela é dado um estado e um símbolo, ela me retorna outro estado, e a ideia é aquela questão da totalidade. Se essa função for total, então em todos os estados existem transições para todos os símbolos. Isso eu já falei para vocês. Então toda bolinha tem setinha com cada letrinha, tá? A gente chama esse FD de completo. Então a gente diz que ele é completo, tá? E o autômato nunca vai travar, porque se ele tem em toda bolinha letrinha para ir, ele sempre vai fazer um caminho, tá? Ele é parcial quando em algum estado, tá? Algum estado que ele tiver, não existe transição para algum símbolo. Então ele é dito ser incompleto. E esse LFD a gente fala que pode travar, então ele diz incompleto. Então se a gente tem função parcial, o autômato incompleto. Se a gente tem função total, o autômato
é completo, tá joia? Então a gente tem aqui, por exemplo, esse autômato aqui. Se a gente tiver esse autômato com dois estados, a gente tem dois estados. E nosso alfabeto é o quê? A, B e C. Vamos imaginar assim, se fosse A, B e C. Então 2 vezes 3, a gente tem que ter 6 setinhas aqui. Então não vai ser completo. Tá? Se a gente fizer... Mas pode ser ridículo também. Pode ser assim, A, B, C. E aqui tem um A, B, C. Tá joia? Esse autômato, ele é completo. Ele é horrível, mas ele é completo porque em toda bolinha tem setinha para todos os símbolos, tá bom? Vamos continuar aqui. Opa, passei 2. O que acontece? Como que a gente transforma, então, uma função parcial? Então, a gente tem aqui uma função que é parcial numa função total. É muito simples aí. Nas bolinhas que não tiver setinha, eu vou completar. Então, é isso mesmo. Então, olha o que a gente vai fazer. Esse autômato aqui, ele é completo ou não? A gente olha aqui, olha. Ele tem aqui, ó, tem A e B. Aqui tem A e B. Aqui só tem A. Falta o quê? Falta B. E aqui tem o quê? Nem A nem B. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para completar é criar um estado de que-erro. Por quê? Onde ele iria travar, ele vai para um estado de loop eterno. O que significa o estado de loop eterno? O estado de que-erro é o seguinte, ao invés de travar, vem para cá e entra em loop. Que ele fala o seguinte, para todo elemento, toda letrinha do alfabeto, a transição de que-erro lendo essa letrinha vai para que-erro. Então, que-erro lendo A ou B, vamos imaginar que só seja A e B aqui, vai para que-erro. Então, basicamente, você cria um que-erro com loop com todos os símbolos do alfabeto. E o que acontece? Quando a função era indefinida, ou seja, QI lendo X gerava uma indefinição, agora a gente vai fazer que QI lendo X vai para o estado de que-erro. Então, qual que eram os indefinidos? Era Q0 com B, não é? Então, agora vai vir para cá, Q0 com B. E aí, Q3 era indefinido com o quê? Com A e com B. Então, aqui a gente vai botar setinha com A e com B. Pronto. Dessa forma, a gente completa. Observa agora que o estado Q0 tem A e B, o Q1 tem A e B, o Q2 tem A e B, e o Q3 tem A e B, e o Q-erro também tem A e B. O Q-erro não pode ser final porque ele é erro. Então, uma palavra antes, que era, por exemplo, B, 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 que ela vinha aqui, pum, travava. E a gente falava que rejeitava, não é elegante. O elegante é falar assim, vem aqui, fica lendo aqui o que você quiser, no final, falar que não aceita. Ou seja, quando tá errado, enrola eles para falar que tá errado. Entendeu? Basicamente é isso que é o certo, tá bom? Então, aqui só um desenho mais bonitinho, ou mais feio, porque o meu é mais original, né? Então aqui B, A, B para o estado de erro e o loop tem aqui, então são esses 3 estados aqui, tá bom? Vamos passar aqui. Então, basicamente, a questão de aceitação, a gente já sabe, eu só estou passando com vocês. Ele aceita uma entrada quando? Quando ele processa o último símbolo e para o estado final. O estado final é qualquer estado dentro do conjunto F. Lembrando que o conjunto F é um subconjunto dos estados. Tá? Lógico, tem que ser um estado. E ele rejeita quando? Quando após processar o último símbolo assume o estado não final, ou quando ele trava durante seu processamento. Ele vai travar durante seu processamento em qual cenário? Quando for o quê? Uma função, a função de transição determinística lá, ela for o quê? Isso, parcial. Quando ela, ou a gente pode falar quando o autômato finito determinístico for o quê? Incompleto. Tá? Então, basicamente, são esses conceitos que a gente tem que passar por agora. A função de transição estendida, entendeu? Essa função de transição estendida, igual eu falei para vocês, é aquilo que eu falei para vocês. Normalmente você tem assim, eu tenho uma bolinha aqui, Q0, leio A, vou para Q1. Ou seja, a função de transição determinística de Q0 lendo Azinho está indo para Q1. Só que o cara, ele quer, em vez de colocar aqui um símbolo do alfabeto, que é um símbolo, ele não quer colocar um símbolo, ele quer colocar uma palavra. Basicamente, é uma definição recursiva. Eu acho legal falar isso, tá? Eu vou passar no próximo slide, vou passar para vocês. Então, essa questão. Mas olha a formalização dela, só para a gente tentar entender. Então, vou pular isso aqui, eu vou pular a formalização, daqui a pouco eu volto. Mas olha aqui, vou lá para o outro lado só para durar. Pronto, parei aqui. Aí o que acontece? Voltei aqui, e o que significa isso aqui? Vamos tirar esse verde de mim aí, esse verde amarelo, né? Esse daltônico. Aí o que acontece? Quando que aceita? Aqui é a máquina. O que aceita? O que a máquina aceita? Toda palavra W.
pertencente ao alfabeto, asterisco, ou seja, qualquer palavra do alfabeto, qualquer coisa que direito do teclado, tal que a função de transição estendida de Q0, lendo essa palavra, vai me chegar em um estado. Então aqui, ó, vou até mudar aqui, ó, aqui vai me retornar um estado. Se esse estado pertencer ao final, faz parte da linguagem. E o que que rejeita? Rejeita toda palavra, tal que Q0, lendo essa palavra, vai me chegar num estado que não pertence aos finais. Basicamente, se esse cara for final aqui, o que que significa? Aqui não faz sentido nenhum, nem vou continuar, porque aqui só tem um, entendeu? Mas assim, vou colocar mais um aqui, B. Aí vou colocar Q2 aqui também, final. Entendeu? Antigamente a gente já podia falar Q0 lendo A. Agora a gente pode falar Q0 lendo AB. Isso aqui, esse Q0 lendo AB, é uma função de transição estendida. Q0 lendo AB, vamos imaginar que isso aqui seja inicial, Q0 lendo AB vai parar em Q2. Aí eu pergunto, Q2 é final? Q2 é final? É. Então, essa palavra faz parte da linguagem. Todas que pararem em estado final, faz parte da linguagem. Se a palavra não parar em estado final, então vamos imaginar que a palavra minha, vou colocar mais um estado aqui, né? Vamos colocar mais um B aqui, e eu vou fazer assim, Q3. Se minha palavra for ABB, então a função de transição estendida de Q0 lendo ABB chegou aonde? Chegou em Q3. Aí eu pergunto, Q3 pertence ao final? Não, então essa palavra não faz parte da linguagem. Q3 não pertence ao final? Não pertence. Então significa que rejeita. Tá? O que a pergunta que fica aqui, a gente vai voltar nesse quesito aqui daqui a pouquinho, mas e quando a função determinística não for total? Ou seja, vou criar um exemplo aqui, eu gosto de vacalhar os trem mesmo, né? Mas vamos imaginar que é A, aí eu venho aqui pro Q1, que é final, aqui é Q0, que não é final, e aqui tem um loop de A e B. E se eu por um acaso falasse, aqui ó, definição determinística de Q0 lendo Bzinho, Bzinho. Para onde que vai Q0 lendo Bzinho, Bzinho? De Q0 lendo Bzinho, Bzinho. Travei. Aí pergunto, o que ocorre se não for total? A questão é o seguinte, todas as definições, então assim, tudo que é definição, todas as definições, algoritmos, consideram um autômato finito determinístico, ele é considerado completo. Tá? A gente assume que é completo. O incompleto é uma anomalia. Você tem que saber que ele é incompleto, completar ele e fazer tudo. Inclusive, a gente vai ver uns algoritmos aqui que se você não fizer isso, vai dar ruim. Tá? Vai dar ruim. A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, o que é formalização aqui? A formalização, que é isso aqui, ele fala o seguinte, olha, se eu estou no estado, a função de transição, e leio lambda, eu continuo no próprio estado. Agora, se eu tenho um estado e eu tenho AY, o que é AY? Vamos imaginar que aqui fosse A, B, C. O AY significa A e o BC seria o Y. Então é o seguinte, é o primeiro símbolo e o resto que é o BC. O que significa isso? Significa que eu consumo A e depois tento ler BC. Então ele faz exatamente isso. Ele tira o A, ó. O que é a função de transição determinística? É a função de transição determinística não estendida de Q lendo A. Aí pronto, aqui eu vou chegar no estado. E depois eu vou ler o Y. Aí eu resolvo isso. Então, ou seja, se for lambda, eu retorno o próprio estado. E se for qualquer coisa diferente de lambda, ou seja, tiver alguma coisa, é essa coisa e o resto. Então, por exemplo, vou explicar melhor no próximo slide. Mas, por exemplo, se fosse AB, você primeiro faz o A e depois faz o B, que é o Y. E o B, você primeiro faz o B e depois faz o lambda. Ou seja, você vai desmembrando de um por um. Que isso que é uma definição recursiva vai te pedir. Olha aqui para vocês terem ideia do que eu estou falando. Olha lá a formalização. Poderia ter falado só aqui, não precisava ter falado lá. Mas olha que massa. Massa é o seguinte, ó. Eu vou explicar para vocês. Aqui a gente tem um autômato, tá? Esse autômato, a primeira coisa que a gente vai perguntar, ele é completo? Pô, possivelmente sim. Então Q0 tem A e B, Q tem A e B, Q1 tem A e B, Q2 tem A e B e Q3 tem A e B. Eu tenho que analisar isso aí. E olha o que ele faz. Função estendida de Q0 lendo A, B, A, A. Então, basicamente, você sabe que A, B, A. Parei em Q3. A gente já sabe que é isso aqui. Por quê? Porque nós somos bem mais inteligentes que muita coisa. Tá? Então, a gente sabe que Q0 lendo A, B, A, vai parar em Q3. Então, eu já sei disso. Mas como que ele faz essa definição? Como é que é, nos mínimos detalhes, isso?
nos mínimos detalhes, é feito dessa forma. Q0 lendo A, B, A, você primeiro vai fazer o Q0 lendo A e o resto BA. Então aqui, ó, Q0 lendo A, BA. Q0, olha aqui, ó, vou colocar em quadradinho aqui. Esse Q0 lendo A aqui, ó, Q0 lendo A, o que que é? Acompanha comigo. Q0 lendo A, vou para Q1. Então isso retorna Q1. Em Q1, o que que falta eu ler? BA. Então o que que eu vou fazer depois? Eu vou fazer Q1 lendo B. E depois vou mexer com a A. Então Q1 lendo B vai para Q2. Então Q1 lendo B aqui, ó, vai para Q2. E Q2 tem a A. Como é que eu vou fazer a A? Eu vou fazer A e o resto, que é o Azinho só. Então aqui eu vou pegar Q2 lendo A, Q2 lendo A aqui é Q2 lendo A vai para Q3, e o A que sobrou. E o A que sobrou, o que que eu posso fazer? Ah, vamos mover para o outro lado aqui. Parei aqui, ufa. Aí o que acontece? O Q2 lendo A é Q2 lendo A, então Q2 lendo A vai para Q3, e o A. Quando a gente tem um só, não é um só. Não é esse caso de ser lambda, é um só, é AY. Então aqui vai ser A e o Y é o quê? Lambda. Então basicamente eu faço Q3 lendo A e aqui ó, tem um lambda, que é esse cara aqui. Aí Q3 lendo A, eu parei em Q3 e lambda. Aí eu chego no passo base, que é lendo lambda, é o próprio cara que vem para cá. Então é Q3. Isso aqui é só mostrando para vocês exatamente como funciona a formalização da função estendida. Mas o conceito dela é importante, vocês já entenderam, então tá beleza. Tá joia? Eu vou passar aqui mais um pouquinho. Vou voltar. Vou parar aqui, que tá bom. Parar aqui tá bom. O que que acontece? Eu vou pedir uns exercícios que, se vocês quiserem tentar fazer, aqui é o seguinte, suponha que ficou faltando aqui, até vou colocar aqui, ó, A e B, o alfabeto é A e B, tá bom? Eu quero fazer uma linguagem que aceita tudo. Eu quero fazer, desculpa, um autômato que aceita tudo. Tudo. Como é que eu faria isso? Então você pode pensar, dar pausa e fazer. Não, mas eu vou fazer aqui agora então. Então o que acontece? O que aceita tudo, basicamente você tem um estado. Um estado você consegue fazer. É um estado final. Se for só isso, ele aceita só lambda. Entra aqui, só aceita lambda. E aí você põe um loop de A e B. Então pronto, nesse caso aqui, nós aceitamos tudo. E como é que a gente faz uma linguagem que não aceita absolutamente nada? Como é que a gente aceita nada? Olha, para aceitar nada, você faz... Ele tem que ser completo, tá? Que aqui é incompleto. Não aceita nada, mas é incompleto. Eu quero completo. Completo significa que toda bolinha tem que ter setinha para A e B. Então eu ponho para ela mesmo, A e B. Então ele vai processar qualquer palavra. Se entrar lambda, parou o estado não final. Se for só Azinho, parou o estado não final. Posso Azinho, Azinho? Não, o estado final não final. Azinho, Azinho, Bezinho? Não final. Então tudo é não final. É o que acontece. Esse aqui não aceita nada. Eu pergunto para vocês, qual que é a diferença entre esses dois? Qual que é a principal diferença entre esses dois filhos de Deus aí? Entre esses dois autômatos? A resposta, cara, é, basicamente, um é estado final e o outro é estado não final. Ah, nossa, clarificou. Mas como assim? Olha, você consegue pegar qualquer autômato e inverter ele. Se você inverter o que não era final, ele vira a ser final. Opa, vira a ser final. E o que era final deixa de ser final, você tem o complemento dele. Então, se aqui aceitava L, aqui vai aceitar complemento de L. Desculpa, se você fizer essa modificação aqui. Legal isso, né? Não, isso é uma das coisas que eu quase chorei quando eu aprendi LFA a primeira vez. Entendeu? Então, assim, os estados finais deixam de ser finais e os estados não finais se tornam finais. Observe que a gente não mexe nada com os estados iniciais, tá? É só estado final, tá? Então, vamos lá. O que é importante aqui? Vamos poder do lado aqui. O que é importante vocês entenderem aqui agora, nesse exemplo que eu vou passar para vocês aqui? O mais importante é que o que é esse autômato? Esse autômato é autômato formado por palavras de A e B, tal que o W começa com A. O que é começar com A? Começar com A significa que é zero, eu tenho que ler A e depois eu posso ler qualquer coisa. Não é isso? E aí o que acontece? O que é se eu ler B no início? Quando eu leio B no início, significa, olha,
Não, não pode. Então aqui o Q2 é como se fizesse um papel do estado de erro. Se eu começo com B, já não vai dar certo. Então, basicamente, a gente, não é isso, mas a gente já aqui filtra metade do que é possível fazer para cá e metade do que é possível fazer para cá. Tudo que você faz nessa metade, você aceita. Tudo que você não faz nessa metade, você não aceita. Não é exatamente metade, porque a quantidade de palavras é infinita, mas é ímpar. Tirando a brincadeira, ela é infinita, mas ela é ímpar. Tá? Vocês vão entender daqui a pouco. Eu pergunto para vocês, qual que é o contrário? O que é a inversão de W começa com A? Aí você deve ter respondido, W começa com B. Por quê? Porque nós sempre temos que pensar no lambda, a palavra vazia. Então, se, por exemplo, você falar aqui, W começa com B, mas peraí, lambda começa com A? Não. Então, lambda não pertence a L. Porque se lambda não começa com A, ela não aceita. Aqui, ó. Lambda, eu cheguei, entrei aqui. Parei aqui. É final? Não. Então, não pertence a L. Então, lambda não pertence a L. Então, o que significa? Lambda obrigatoriamente tem que pertencer ao complemento de L. Porque se ele não pertence a uma linguagem, ele tem que pertencer ao complemento dela. Então, como é que a gente faz? O Q1, eu vou mudar aqui, mas o Q1, ele deixa de... ele era final, deixa de ser final. E o Q0 e Q2, que não eram finais, viram finais. Olha o que eu aceito agora. Eu aceito. Quando começa com A, eu não aceito. Eu aceito lambda, e todas as palavras que começam com B. B, e depois eu vou colocar um pouquinho de expressão regular aqui. B, A ou B, asterisco. Então, com isso aqui, eu acabei de mostrar para vocês que, para eu dando um autômato completo, basta eu inverter o que é estado final, deixar de ser estado final, e o que é estado não final. Desculpa, vamos começar de novo. Tudo que é estado final deixa de ser final, e tudo que não era estado final vira estado final. Aí a gente consegue pegar exatamente o L para o complemento de L. Simples assim. Antes de falar isso aqui, a gente tem que tomar muito cuidado com o autômato incompleto, tá? Todos os, igual eu vou falar de novo, definições, algoritmos, considera autômato finito determinístico completo. Vamos imaginar que eu faço W começa com A de forma no autômato incompleto, tá? Então, ó, eu clico Q0 lendo A, eu vou para a loop aqui de A e B. Ou seja, aqui, de fato, eu só aceito, aqui tem Q0 e aqui tem Q1. Eu tenho Q0 e Q1, tem dois estados. Q0 só vai para o estado final se começar com A, e aí depois pode ler o que se der. Isso aqui está correto. Isso está correto e isso está correto. Eles são equivalentes, tá? O problema é que esse cara aqui é uma função de transição parcial, ou um autômato incompleto. E o que significa isso? Se você pegar um autômato incompleto e fazer assim, olha, beleza, o Q0 vira final e o Q1 deixa de ser final. Então fica aqui, A ou B. Inverti. Então, se aqui aceitava L, aqui vai aceitar o complemento de L? Aí eu pergunto pra você, vai? O que esse cara aceita aqui? Cara, complemento de L é igual ao conjunto que contém só lambda? Não, não é. Complemento de L é diferente disso. Então, isso aqui é não. Tá? Por quê? Porque você tem que completar. Para você aplicar essa conversão, você tem que garantir que a função de transição determinística ela seja total. Ou o autômato finito determinístico seja completo. Beleza? Eu não sei escrever mais não. Tranquilinho? Então a gente garante isso. Para fechar nossa aula de autômato finito determinístico, eu pergunto para vocês algumas coisas. A primeira delas é o seguinte. Pode um autômato finito... Vamos botar no canto aqui que eu não gosto de ficar aqui não. Beleza, voltei aqui. Aí o que acontece? Pode um autômato finito entrar em loop? Então assim... O que significa isso? Eu entrego uma palavra para ele, A, B, A, e ele fica o resto da vida processando? Tipo, igual quando você tem Windows e basicamente acontece todo o tempo? A resposta aqui é não. Ele não pode entrar em loop. E vocês ainda não vão... Vocês vão entender essa questão de loop mais para frente, mas não pode entrar em loop. Por que não pode entrar em loop? Basicamente
condição muito simples. Quando você tem uma bolinha e você tem outra, para você fazer uma transição, o que você tem que fazer? Ler uma letrinha, não é isso? Algum símbolo do alfabeto você tem que ler daqui para lá. Então, toda vez que você faz um movimento, você caminha em direção à finalização, ao término da palavra. Isso pode não ser verdade nas máquinas que nós vamos ver em outros níveis da hierarquia de Chomsky, tá? Que pode ser que muita coisa entre em loop lá na frente, tá bom? Aí eu pergunto agora para vocês coisas bem simples, mas para a gente dar um fechamento, tá? Um SANAP aqui. O que significa aqui, ó? Eu tenho dois autômatos, a máquina 1 e a máquina 2, são dois autômatos finitos, tá? Quando que eles são equivalentes? Quando você fala que eles dois são equivalentes? Quando que esse autômato é igual a esse? Porque pode acontecer, tá? Então, assim, quando que eles são equivalentes? Você fala que pode falar que ele é equivalente. Eu pergunto para vocês, esse aqui, ó, vamos imaginar assim, ó, tem um que lê A e aqui lê A e B. Vamos imaginar assim, esse aqui incompleto, eu sei. Mas o outro faz isso aqui, ó, lê A, aí eu vou para o estado. Se eu ler A, eu vou para esse estado. Se eu ler B, se eu ler aqui, ó, lá, A e A, eu ando aqui, ó, A, e aqui tem um loop de B, e aqui tem um loop de B, e esse cara é final e esse cara é final. Ou seja, aqui eu começo com A e depois tem A e o B. E aqui eu começo com A e depois eu posso ler A, B, B, A, posso ler o que quiser, tá vendo? Isso aqui é inútil. Mas esses dois estados, eles são equivalentes. Então, é melhor, não é igual, né? A gente chama de também de equal, né? Mas assim, ele é equivalente. Por que ele é equivalente? Porque a linguagem aceita aqui é igual à linguagem aceita aqui. Basicamente por isso. Tá joia? Então, quando dois autômatos são equivalentes, quando a linguagem deles é equivalente. E se eu pegar tudo que um autômato, aqui é tudo um M só, qualquer autômato. Se eu pegar tudo que um autômato aceita, interseção com o que ele rejeita, o que vai dar? Então, assim, quando dois autômatos são equivalentes, quando a linguagem de M1 foi igual à linguagem de M2, tá? E se eu pegar um conjunto de tudo que ele aceita e tirar a interseção com o que ele rejeita, o que ele aceita e o que ele rejeita, o que vai dar? Exatamente, não é lambda, é o conjunto vazio ou assim, só um conjunto, tá? Isso aqui, pessoal, lembrando que isso aqui é igual a isso aqui, mas esses dois são diferentes disso aqui. Isso aqui é um conjunto vazio, isso aqui é um conjunto unitário com apenas um elemento que é lambda, que é a palavra vazia. Tá bom? Então a gente tem que saber isso. Você pegar o que ele aceita e fazer união com o que ele rejeita, ou seja, tudo que ele aceita ou o que ele rejeita, o que me dá? Me dá o universo. Sigma asterisco. Tá? Se eu pegar o que ele não aceita, é o quê? É o que ele rejeita. É o rejeita de M. E se eu pegar o que ele não rejeita, é o que é chamado que ele aceita, mas o que ele aceita é a linguagem da máquina. Tranquilo? Então, com isso, meio que nós fechamos. Agora eu vou passar aqui, porque tem as respostas bonitinhas aqui, tá joia? Olha lá, a única coisa que eu passei a mais aqui é o seguinte: o sigma asterisco é considerado o universo, porque quando você pega dois conjuntos quando você pegar qualquer coisa assim, pegar o L, união com complemento de L, você sempre consegue o universo. Qualquer conjunto, né? O L ficou de linguagem, mas você pegar X unir com complemento de X, você tem o universo. Beleza? E aqui o que aceita. Com isso, nós fechamos e na próxima aula, autômatos finitos não determinísticos. Aquele abraço, bons estudos aí.